O cofre histórico. No ano de 1350 a.C., em pleno reinado do faraó Akenaton, uma equipe de arqueólogos descobriu um papiro antigo que revelava um segredo até então desconhecido sobre a construção das pirâmides. O sol estava a pino, projetando sombras sobre as areias do deserto, enquanto os trabalhadores cuidadosamente desenrolavam o papiro, que havia sido encontrado em uma tumba escondida nas profundezas do Vale dos Reis. O papiro era um mapa, detalhado e preciso, que mostrava a localização de uma câmara secreta dentro da Grande Pirâmide de Gizé. A equipe de arqueólogos estava ansiosa para explorar essa câmara e descobrir os segredos que ela guardava. Eles sabiam que a Pirâmide de Gizé era uma das mais antigas e mais impressionantes do Egito, e que sua construção havia sido um feito incrível para a época. A pirâmide foi construída por ordem do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. e era considerado um dos mais poderosos faraós da história egípcia. A construção da pirâmide levou cerca de 20 anos e exigiu a mão de obra de milhares de trabalhadores. O papiro encontrado pelos arqueólogos revelava que a câmara secreta dentro da pirâmide continha um tesouro incrível, incluindo joias, ouro e outros objetos valiosos. A equipe de arqueólogos estava determinada a encontrar essa câmara e descobrir os segredos que ela guardava. Eles passaram semanas estudando o papiro e planejando a exploração da pirâmide. Finalmente, o dia chegou e a equipe de arqueólogos entrou na pirâmide, pronta para enfrentar os desafios que a aguardavam. Eles sabiam que a pirâmide era um lugar perigoso, com túneis estreitos e escuros, e que a exploração seria difícil e arriscada. Mas eles estavam determinados a descobrir os segredos da câmara secreta e a revelar os mistérios que a pirâmide guardava. A exploração da pirâmide foi um desafio incrível, mas a equipe de arqueólogos estava preparada. Eles haviam estudado o papiro e sabiam exatamente onde encontrar a câmara secreta. Eles se moveram com cuidado, evitando os perigos que os aguardavam a cada passo. Finalmente, após horas de exploração, eles encontraram a câmara secreta. Era uma sala pequena, com paredes de pedra e um teto baixo. No centro da sala, havia um cofre de madeira, fechado com um cadeado antigo. A equipe de arqueólogos estava ansiosa para abrir o cofre e descobrir o que ele guardava. Eles trabalharam com cuidado, usando ferramentas especializadas para abrir o cadeado. Finalmente, o cofre foi aberto e a equipe de arqueólogos pôde ver o que ele guardava. Era um tesouro incrível, com joias, ouro e outros objetos valiosos. A equipe de arqueólogos estava emocionada e orgulhosa de ter descoberto o segredo da câmara secreta. Eles sabiam que essa descoberta era um feito incrível e que iria mudar a história do Egito Antigo. A descoberta da câmara secreta foi um momento incrível na história da arqueologia. A equipe de arqueólogos havia descoberto um segredo que havia sido escondido por milhares de anos. Eles haviam revelado um mistério que havia fascinado as pessoas por séculos. A descoberta da câmara secreta foi um feito incrível e um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história. A equipe de arqueólogos havia trabalhado com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles haviam enfrentado desafios e superado obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta foi um momento de grande emoção e orgulho para a equipe de arqueólogos. Eles sabiam que haviam feito algo incrível e que sua descoberta iria mudar a história do Egito Antigo. A Pirâmide de Gizé é um dos mais impressionantes monumentos do Egito Antigo. É um exemplo da habilidade e da criatividade dos antigos egípcios. A pirâmide foi construída com precisão e cuidado, e sua construção é um testemunho da capacidade dos antigos egípcios de realizar feitos incríveis. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história. A arqueologia é uma disciplina que nos permite descobrir o passado e entender como as pessoas viviam e trabalhavam.
A descoberta da câmara secreta é um exemplo do que pode ser descoberto quando se trabalha com cuidado e determinação. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta é um exemplo de como a arqueologia pode mudar a história. Eles trabalharam com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história. A arqueologia é uma disciplina que nos permite descobrir o passado e entender como as pessoas viviam e trabalhavam. A descoberta da câmara secreta é um exemplo do que pode ser descoberto quando se trabalha com cuidado e determinação. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta é um exemplo de como a arqueologia pode mudar a história. Eles trabalharam com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história. Além disso, a descoberta da câmara secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A câmara secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A câmara secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. Em resumo, a descoberta da câmara secreta dentro da pirâmide de Gizé é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A câmara secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A câmara secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A câmara secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos.
A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A Câmara Secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A Câmara Secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A Câmara Secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A Câmara Secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A Câmara Secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a Câmara Secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da Câmara Secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A Câmara Secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da Câmara Secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga.
A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A câmara secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta trabalhou com cuidado e determinação para descobrir o segredo da pirâmide. Eles enfrentaram desafios e superaram obstáculos para alcançar seu objetivo. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também nos permite entender melhor a cultura e a sociedade dos antigos egípcios. A câmara secreta foi provavelmente usada para armazenar objetos valiosos e para realizar rituais religiosos. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da riqueza e da complexidade da cultura egípcia antiga. A equipe de arqueólogos que descobriu a câmara secreta também encontrou muitos outros objetos valiosos e importantes. Eles encontraram joias, estátuas e outros objetos que nos permitem entender melhor a vida e a cultura dos antigos egípcios. A descoberta da câmara secreta é um exemplo da importância da arqueologia na descoberta da história e da cultura. A descoberta da câmara secreta também tem implicações importantes para a compreensão da história do Egito Antigo. A câmara secreta foi provavelmente construída durante o reinado do faraó Xufu, que governou o Egito de 2589 a 2566 a.C. Inscreva-se no O Cofre Histórico.